Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim o texto sagrado: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Meus amados irmãos, nós vamos começar uma série de estudo bíblico baseado basicamente nesses dois versículos. E nessa primeira oportunidade nós iremos estudar um pouquinho sobre o que acontece com o ser humano na morte, certo? O que acontece com o ser humano na morte. Vê que o texto sagrado diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Todo ser humano só pode morrer quantas vezes? Uma única vez. Depois disso vem o juízo. Então a doutrina da reencarnação já foi embora. Já foi embora, porque se está ordenado aos homens morrerem uma só vez, não tem como ele morrer, reencarnar, morrer de novo, reencarnar, morrer de novo, reencarnar. Não, está ordenado morrer só uma só vez. Eita, eu vi uma alma pensada. Você viu outra coisa? Alma pensada não, porque os homens estão ordenados morrer só uma única vez, e depois disso vem o juízo. Muito bem, para nós compreendermos um pouquinho sobre o que acontece com os homens na morte, primeiro vamos estudar um pouquinho sobre quem é o homem. O homem, meus irmãos, é formado por espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Bagunçou? Não, né? Vamos entender. O homem é formado por espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito. Vamos ler esse texto para depois nessa introdução. Leia lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nessa rápida introdução desse assunto que nós estamos estudando nesta noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quem achar pode ler e leia alto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então veja, irmão, a direção: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O que? Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem é formado por espírito, alma e corpo. Eu sempre gosto de dizer assim, que um homem é um espírito que é conjunto de uma alma e que habita dentro de um corpo. Entenderam? É uma expressão que eu uso assim: o homem é um espírito que é conjunto de uma alma e que habita dentro de um corpo. Muito bem, então logo alguém perguntará: o que acontece, meus irmãos, com cada parte do ser humano quando ele morre, certo? O que acontece com o espírito? O que acontece com a alma? E o que acontece com o corpo quando um ser humano morre? Já que o que nós estamos estudando nesta noite é o que acontece com o ser humano na sua morte. Para nós entendermos essas coisas, nós primeiro precisamos entender, na verdade, o que é a morte, certo? Muito bem. Então, o que é a morte? A morte, meus irmãos, é a separação do corpo físico do espírito e da alma, é a separação do corpo físico do espírito e da alma. A morte é quando esse corpo físico aqui, o espírito e a alma saem dele. Ou, se você preferir, quando o espírito e a alma saem desse corpo, nós chamamos de morte. Nós vamos ler algumas referências bíblicas para provar que a morte é quando o espírito e a alma saem do corpo, certo? Abra lá no Gênesis capítulo 35, versículo 18. Alguém leia e leia alto, viu? Gênesis 35, versículo 18. Nós estamos só na introdução, não se preocupe não que vai dar tudo certo. Gênesis capítulo 35 e o versículo 18. Leia alto. Aconteceu que saiu de alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Muito bem.
Gênesis 35, versículo 18. Leia de novo aí. E aconteceu que, saindo-se a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benoni. Pronto, aí fala sobre Benjamim, né? Esse mesmo filho de Raquel, né? Veja que quando saiu a alma do corpo, aí a escritura diz o quê? Porque morreu. Quando foi que ele morreu? Quando saiu a alma do corpo. Quando a alma saiu do corpo, a Raquel morreu. Lucas capítulo 8, versículo 55. Lucas capítulo 8, versículo 55. Quem achar pode ler e ler alto. 8:55 de Lucas. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Pronto, meus irmãos, está falando o que? Sobre a filha de Jairo. Quando Jesus a ressuscita, diz a Bíblia Sagrada o que? E o seu espírito voltou. Por que voltou? Porque tinha saído. Não é verdade? Quando o espírito saiu, a filha de Jairo morreu. Mas diz a Bíblia, quando o seu espírito voltou, ela fez o que? Ela ressuscitou. Se no Gênesis nós vemos que quando a alma de Raquel saiu, ela morreu. Aqui no livro de Lucas, quando o espírito da filha de Jairo volta, ela ressuscita, mostrando o quê? Que quando o espírito e a alma saem do corpo, essa pessoa morreu. Vamos ler mais um pouquinho mais. Atos dos Apóstolos capítulo 7 e o versículo 59 e o 60. Quem achar, leia e leia alto. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículos 59 e 60. Estou na introdução. E apedrejaram a Estevão, Certo. que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pronto, vê que Estevão, meus irmãos, quando ele está sendo apedrejado, diz assim: e apedrejaram a Estevão, que invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Ele está dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Por quê? E logo em seguida ele adormeceu, porque ele tinha morrido. Então, meus irmãos, a gente vê que a morte de uma pessoa é quando o espírito e a alma saem do corpo. Só para nós fechar essa introdução, Tiago capítulo 2, versículo 26, certo? Tiago capítulo 2, versículo 26. Quem achar pode ler. Tiago capítulo 2, versículo 26. Quem achou? Tiago 2,6, quem achou? Eu vou ler então. Sim. O corpo sem o espírito está morto. Assim também a fé sem as obras é morta. Pronto, porque assim como o corpo, seu espírito está morto. Então o que é a morte, meus irmãos? A morte é quando o espírito e a alma saem do corpo. Veja só que negócio interessante. Olha. Se eu fazer assim, Beto vai dizer: ai, porque Beto está vivo, não é verdade? Quando você levantou a palma, ai que dor, porque nós estamos vivos. Mas quando morto, está morto, você pode bater, você pode puxar, você pode rasgar, você pode machucar, e ele não sente absolutamente nada. Por quê? Porque ele está morto. E o morto não sente nada. Por quê? Porque o espírito e a alma já não está dentro dele mais. Ele morreu. Meus irmãos, é a mesma coisa de um relógio sem a pilha. Um relógio sem a bateria. Tira a bateria do relógio. O que acontece? Roda mais, para. Não funciona. Quando o espírito e a alma saem do corpo, esse corpo, essa pessoa morreu, e o corpo não presta para mais nada. O assunto não é esse, sobre o que eu vou falar agora, né? Mas pode observar, quando o espírito e a alma saem do corpo, a pessoa morreu, não sente mais nada, pode bater, não chora, pode fazer o que quiser, não acontece nada. Tem crente do mesmo jeito dentro da igreja, está na igreja, está mortinho, não sente a presença, não dá glória, não chora mais, não sente emoção. Por quê? Porque está morto. Mas o assunto hoje é sobre a morte, o que acontece com o ser humano depois da morte. Logo então nós já conseguimos entender que a morte é quando o espírito e a alma saem do corpo. Então essa pessoa morreu.
Muito bem. Você pode dar glória a Jesus nessa noite? Muito bem. Agora veja só. Crente não morre. Você pode dar glória a Jesus? Só para você encerrar. Crente não morre. Você pode dar glória a Jesus? Oxente, irmão. E nós vamos ver a vida eterna? Eu já vi tanto crente ali. Olha, a irmã Felizinha, irmão, morreu. Nós fomos para o velório dela. Ela morreu, irmão. Eu estava lá na morte da irmã Felizinha, né? Na morte da irmã Alegrezinha. Crente morre também? Não, crente não morre não. Crente adormece. Você pode dar glória a Jesus? A diferença, meus irmãos, entre a morte de uma pessoa crente e uma pessoa não crente é diferente. A morte de um crente na Bíblia, meus irmãos, diz a Bíblia que o crente adormeceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Você pode dar glória a Jesus? Leia alto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Certo? Certo. Não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão morreu ou não morreu? Mas a Bíblia disse assim: e tendo dito isso, fez o quê? Adormeceu. Mas Estevão estava dormindo ou ele morreu na verdade? Morreu. Mas por que a Bíblia não diz que Estevão morreu? Porque o crente não morre, o crente adormece. Aleluia. Crente não morre, crente adormece. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quem achou? 1 Tessalonicenses 4, 13, 14. Quem achar, mano, pode ler alto. Não quero, porém, irmãos, que Sim. sejais ignorantes acerca do que já dorme. Acerca do que já? Morre ou dorme? Continue. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme. Ó, e Jesus o quê? Não morreu não. Dorme, tá bom? Então, velho, Paulo diz assim, irmão, acerca dos demais, que não tem esperança, daqueles, dos que já dormem. Paulo não usa a expressão assim, olha, daqueles que já morreram. Não, Paulo não usa essa expressão. Paulo fala acerca dos que já dormem. Então, meus irmãos, o que nós podemos compreender é o seguinte, que crente, ele não morre. Crente adormece. Você pode dar glória a Jesus? João capítulo 11, versículo 11. João 11, versículo 11. Eu estou precisando adiantar que eu vou entrar no assunto já aqui dentro desse assunto, viu? Eu estou na introdução, crente. João 11, 11. Leia aí, Rose. Abre a Bíblia e leia, Rose. Leia outra aí, vá. Não deixa a Brenda ler, não. Leia, Brenda. Assim falou e Sim. depois disse: Lázaro, o nosso amigo dorme. Pronto. Lázaro, o nosso amigo. Ele estava dormindo ou Lázaro tinha morrido? Morrido, mas Jesus não disse que Lázaro morreu. Jesus disse que Lázaro dorme, mas Lázaro tinha morrido. Por quê? Jesus está dizendo assim: crente não morre não, crente dorme. Irmãos, todos os crentes que morreram em Cristo não morreram, eles adormeceram em Cristo. Deixa eu dizer uma notícia boa para você: você não vai morrer. Mas tome cuidado, porque você pode adormecer. E nesse adormecer, pode ser que você não acorde tão cedo. Viu? Nesse adormecer, pode ser que você tenha um sono bem grande. Porque crente não morre, crente adormece. O problema é que nesse adormecer aí,